Muito boa tarde, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos todo mundo entrando aqui nessa nossa live de Natal. Né? Já começamos aí, então, os preparativos para ficar mais gostosa do ano. Que delícia estar aqui com vocês aqui na loja Barra Doce, junto com a Calibô. Sejam muito bem-vindos. Sou o César Yukio e hoje nós vamos preparar aqui um chocotone, um panetone com 3 chocolates. A gente vai usar o ao leite, o branco e o amargo, para fazer aquela mescla bem gostosa, né? Aquela massa de panetone bem fofinha, super fácil de fazer e tenho certeza que vocês vão adorar. Então, só para lembrar, tá? A Barra Doce é uma loja que fica aqui em Moema, em São Paulo, tá bem pertinho da estação Eucaliptus do metrô. E, gente, tem tudo que vocês imaginam ter aqui na Barra Doce. Tem toda a nossa linha de chocolates, tanto Calibô, Cacau Barry e Cical. Tem formas, tem embalagem, tem tudo que vocês imaginam. E se você não quiser vir na loja também, não tem problema. Pode comprar pelo nosso site, que é lojabarradoce.com.br. E a gente entrega para todo o Brasil, ou então você também pode comprar e retirar direto na loja. A gente vai deixar essa live salva e, gente, todos os ingredientes vão estar aí na descrição do vídeo para vocês. Bom, primeiro passo aqui, gente, para a gente começar, eu tenho que fazer a esponja. Tá? O que é esponja? Eu vou misturar o fermento, tá? Então sempre quando for fazer fermento para panetone, é aquele fermento biológico, né? Pode ser ele fresco ou seco. Prefiro usar ele seco, tá? Porque você já consegue deixar ele aí pronto, sempre aí no seu estoque, não vai ter risco dele estragar, de mofar nem nada. Tá? E misturar com água e farinha. Pega fermento, água e farinha, mistura, deixa ali parado cerca de 1 hora. Tá? Eu já deixei esse passo pronto, gente. Tá? Ó. Deixei aqui, ó, e olha só como que fica então aqui essa nossa esponja. Nossa, como cresceu, gente. Cresceu, cresce bastante. Isso aqui serve, gente, tá? Pra gente conseguir ativar o fermento. O fermento seco, ele tá ali dormindo. Então a gente tem que pegar e ativar esse fermento, que vai ajudar muito na hora da fermentação. Se o dia estiver mais quente, tá? 30, 40 minutos, já tá bom. Se o dia estiver mais frio, ele pode demorar até 1h30. Tá? Então, não gosto de usar água morna. Tá? Então, sempre água a temperatura ambiente, com a farinha e o fermento, a gente pega e mistura aqui. Bom, com a nossa esponja já pronta aqui, hora de então de fazer a massa do panetone. Tá? Essa aqui é uma receita, ela é bem simples de você fazer. Pode fazer na batedeira, é claro. Tá? Vou fazer aqui à mão, né? Não dá tanto trabalho assim fazer à mão também. Então, vou pegar aqui e misturar todos os secos da minha receita. Então, aqui no bowl, ó, eu tenho farinha de trigo. Vou misturar aqui açúcar, tá? Açúcar refinado. Sal, tá? Todo panetone, todo pão, tá? Eu sempre preciso colocar sal e açúcar, porque ele ajuda aqui na fermentação. Tá? O açúcar, ele ajuda muito aí o fermento a crescer mais. E o sal, ele acaba contrastando e ajudando também a controlar um pouco da fermentação. Tá? Então, sempre, quando for fazer qualquer tipo de pão, sal e açúcar. E o leite em pó. Tá? Leite em pó integral aqui. No lugar do leite em pó, eu poderia usar leite, tá? No lugar, porque aqui eu vou colocar água para fazer meu panetone e leite em pó. Então, o leite em pó vai pegar, hidratar na água, já tenho aqui o leite. Se não quiser, pode não colocar o leite em pó e colocar leite no lugar, tá bom? E vou colocar aqui, então, os líquidos, agora aqui na minha mistura. Tá? Deixa eu pegar aqui uma espátula. Vou pegar, misturar bem aqui. Lembrando que isso tudo aqui pode ser feito em batedeira, tá, gente? Mas aqui vou fazer a mão, que é mais fácil de mostrar o ponto certinho para vocês que estão aí em casa, estão vendo a gente, não ficar com nenhuma dúvida e fazer aí um panetone de chocolate muito gostoso, muito melhor do que qualquer um aí do mercado, porque é feito com Calibô. Bom, aqui agora eu vou colocar todos os líquidos da minha receita. Então, ou seja, eu vou colocar aqui a água,
Vou colocar as gemas. Tá? Não leva ovo inteiro, leva só gema o panetone. Vou colocar lecitina de soja. Tá? A lecitina aqui, gente, é só um pouquinho que vai, tá? Mas ele vai ajudar muito a manter a umidade e a maciez do panetone por mais tempo. Se você não quiser colocar lecitina, não precisa, mas ela ajuda a manter o panetone mais fofinho e mais úmido por mais tempo depois que ele está pronto. E a essência de panetone. Tá? Vou colocar aqui então ó, a essência. Coloquei tudo junto. Tá? Hora então de começar a misturar. Vou colocar aqui uma luva que vai facilitar na hora que for sovar. Tá, uma dica bacana, se você não quiser usar ou não encontrar essência de panetone, né, porque vai chegando, né, final do ano, vai chegando assim mais próximo do Natal, a essência de panetone parece que ela até some do mercado. Uma dica que eu te dou é você usar no lugar essência de baunilha, tá? E colocar raspas de limão e laranja. Então, ou seja, a baunilha com limão e a laranja já dá aí o sabor do panetone. Tá? Então eu posso fazer ele aqui mais natural se você quiser. Então aqui, ó, vou começar então aqui mexendo bem. Tá? Ele não vai virar aqui uma massa ainda, tá? Ele vai faltar aqui ainda um pouco de líquido. Então, misturei aqui, eu vou agora então acrescentar a esponja, tá? Que a gente deixou ela reservada, já vou colocar ela aqui então, ó. Ou seja, todo o fermento aqui então do meu panetone tá aqui na esponja. Coloquei, agora então a gente pega e começa então a mexer. Tá, no começo agora, gente, ele vai ficar aqui uma massa ó, bem grudenta. Tá, ó, ele fica assim mesmo. Porque a farinha de trigo, a gente colocou aqui aquele mínimo de farinha, mas a gente ainda tem que acertar o ponto dela com mais farinha depois, tá? Bom, coloquei aqui minha massa então. Tá aqui, né, já tá bem homogênea. Vou agora então acrescentar a manteiga, que é um dos ingredientes principais aqui para a gente conseguir ter um bom panetone. Tá? A manteiga sempre em temperatura ambiente, tá? Ó. Aqui, se eu aperto ela, ela tá bem molinha. Vou colocar a manteiga aqui. Então a gente pega e vai trabalhando. Tá? Se a manteiga estiver gelada, pode fazer também, só que ele vai demorar mais tempo, né, até a manteiga conseguir, então, perder a temperatura e incorporar totalmente aqui na massa. Tá, ó. Minha massa, então, tá aqui. Ela sempre vai pedir um pouco mais de farinha de trigo. Tá? Mas é preferível a gente ir colocando um pouco da farinha a mais aqui do que colocar muito de uma vez e ter que ir complementando com mais líquido. Tá. Pega aqui, vai mexendo bem. Ele é uma massa que ela fica bem mole, tá? Não é um tipo de massa aqui que eu vou conseguir trabalhar ela bem sem grudar um pouquinho, tá? Ele sempre vai grudar um pouquinho porque é a umidade dessa massa que faz com que o panetone fique bem macio e bem fofinho por mais tempo. Perguntaram se tem alguma dica ou alguma coisa diferente na hora de assar o panetone. Na hora de assar o panetone, já vou falar, tá? Porque eu preciso sempre de 2 temperaturas para a gente conseguir assar um bom panetone. Tá, gente? Então aqui, ó, estamos trabalhando bem, ó. Com essa minha mão aqui que tá suja, tudo bem. Tá? O panetone vai grudar mesmo aqui, ó.
Com essa mão que tá limpa, ó, ele ainda tá grudando um pouquinho, tá vendo? Então ainda falta mais um pouquinho de farinha aqui. Tá com a mão suja, a massa do panetone sempre vai grudar na mão. Tá? Então eu tenho que sempre trabalhar com a mão limpa. Ó, aqui ó, ele já não gruda mais aqui. Então já vou colocar minha massa aqui, ó. Né? Vou limpar bem. Pra gente ter que trabalhar então essa massa até ela chegar no ponto de véu. É que é aquele ponto ali que ela fica bem elástica, né? A gente já consegue ativar bastante aqui o glúten. E é essa ativação do glúten que faz com que o nosso panetone fique bem macio, bem fofinho. A receita inteira que vai pro final da live, ela dá qual rendimento, né? Isso. A receita, aqui eu tô fazendo meia receita, tá, gente? Então, meia receita aqui vai dar um panetone de 500 gramas. Ou seja, eu vou ter 500 gramas de massa, tá? Mais ou menos 500 gramas, porque sempre fica um pouquinho a mais, que quando o panetone, depois que ele assa, ele perde um pouco do peso dele. Então, mas se eu quiser então, fazer uma receita inteira, vai dar 1 quilo, pode pôr na forma de 1 quilo? Isso, forma de 1 quilo, 2 formas de 500... 5 de 200, 10 de 100 gramas. Aí vai, né? Aí vai depender do tamanho que você quer fazer o seu panetone, tá? Então agora aqui, ó, pegar aqui a massa, a gente vai trabalhando aqui com ela, ó. Ela fica uma massa que ela gruda ainda um pouquinho, tá? Lembrando que é uma massa que ela não vai ficar como uma massa de pão, tá? Que ela vai soltar aqui por completo. Aí a dica aqui para ir trabalhando a massa do panetone é usar uma espátula. Tá? Pega, vira aqui e vai trabalhando. Pra gente sovar ele aqui à mão, tá? Então sempre pega aqui a massa, tá? Com a palma de uma mão, ó, joga pra frente e puxa de volta. Vira no 45 graus. Tá? A gente vai fazendo esse trabalho aqui. Essa massa tá grudando, ela gruda mesmo. Tá? Por isso que eu preciso aqui da espátula pra gente conseguir trabalhar bem aqui o glúten dela. Pega, vira, e a gente vai então aqui trabalhando com a massa até ela chegar no nosso ponto de véu. Tá? Posso fazer também em batedeira, tá? Sem problema nenhum. Só lembrando que na batedeira tem que usar o gancho, tá? Porque senão vai quebrar aí a batedeira. Vou colocar mais um pouquinho só de farinha. Tá, fazendo assim, a gente vai ativando o glúten e quebrando a estrutura da massa. E no final, então, a gente consegue aí um panetone bem macio e bem fofinho. Tá. Aqui ele já está praticamente bom. Tá? Você viu que não tem que ficar sovando aqui por muito tempo. Uma farinha para indicar? Toda farinha, gente, o ideal é sempre pegar alguma farinha com alto teor de proteína. Tá? Para pão, quanto mais forte for a farinha, tá? Ou seja, quanto mais proteína ela tiver, é melhor. Tá? Então o ideal é sempre ver ali na tabela nutricional de cada marca de farinha a quantidade de proteína que ela tem. Tá? Aqui, ó. Já noto como ela já está bem elástica. E você falou que dá para fazer na batedeira, né? Utilizando o gancho. Tem um tempo médio? Cada batedeira tem uma velocidade, não tem como a gente saber. Bater até chegar ao ponto de ter que observar, né?
Exatamente, até ela fica assim, ó, bem lisa, bem elástica, brilhante. Tá vendo, ó? Não gruda aqui, ó. Tá vendo? A massa tá bem mole. Tanto é que ó, ela tá grudando aqui na minha luva que tá suja. Né? Mas aqui, ó, já não gruda mais. Esse aqui, então, é o ponto, tá? Pra gente poder trabalhar a nossa massa. O que eu vou fazer agora? Já vou pegar, abrir aqui a massa, tá? E vou colocar agora o ingrediente principal, né? Os chocolates. Então já tenho aqui, ó, tá? O chocolate 811, que é o chocolate meio amargo, 823, que é o ao leite, e o W2, que é o branco. Tá? Vou pegar, espalhar já os chocolates aqui. Tá? Coloco aqui no meio. Né? Olha como vai ficar bonito depois de assado. Né? E vou pegar agora então, ó. E vou fechar ele aqui, ó. Fechei aqui, a gente pega, dobra aqui de um lado, dobra aqui do outro lado, tá? Minha massa aqui tá quase pronta. Ou seja, vou deixar agora minha massa aqui, deixar ela aqui dentro, deixar ela descansando um pouquinho, tá? Coisa aqui, gente, de uns 20 minutinhos, tá? É só, como eu trabalhei muito a minha massa, o glúten está ativado, então para eu conseguir modelar o panetone com ela assim, uma panetone eu não vou conseguir modelar ele direito. Então a gente deixa ele descansar, só para a gente conseguir modelar bem ele. Tá? Então vou pegar aqui um paninho, vou cobrir para ele não ressecar e deixar ele descansando um pouco. Tá? Vamos agora então às variações. Tá? Se você quiser, você pode fazer, por exemplo, só com gotas de chocolate ao leite, ou de chocolate amargo, ou de chocolate branco. Posso fazer aí um panetone rubi, usando, né, aqui o nosso chocolate rubi da Callebaut, ou chocolate gold também, que vai dar aí um toque caramelado que fica muito bom, fica muito gostoso. Posso também mesclar, né, usar aí frutas secas no meio. Então posso colocar chocolate com nozes, com amêndoa, avelã, pistache, amendoim, castanha de caju, castanha do Pará. Posso também pegar e trocar, usar fruta cristalizada, né, que já tem ali aquele pacotinho, né, que já vem várias frutas, ou então posso fazer, por exemplo, um panetone de chocolate com laranja. Né? No Mercadão, em loja de produtos naturais, tem ali a casquinha da laranja cristalizada. A gente pega essa casquinha, corta ela pequenininho e mistura na massa, que fica muito bom. Posso colocar, né, casquinha de limão, tem até, por exemplo, morango, né, tem aquele morango glaceado, abacaxi, manga, né, posso também pegar essas frutas, picar e misturar aqui no panetone. Ou então, né, a nossa velha e querida uva passa, que ela está chegando, que vai entrar em todos os pratos, vai estar no arroz, vai estar na batata frita, vai estar na sobremesa, na salada. Só para atrapalhar. E vai poder, obviamente, estar dentro aqui do panetone também. Você deixou a massa descansando. Já pode deixar a massa descansando na forma de panetone? Se você conseguir modelar a massa do panetone, você até pode. Mas no que você vai abrir, porque tem uma técnica, não é só pegar, bolear a massa e colocar dentro. Não. Senão o meu panetone ele não desfia depois que ele assa. Tá? Então, o ideal é, misturou, deixa descansar, é para o glúten conseguir dormir, vamos falar assim, para a gente conseguir abrir de novo, para a gente conseguir modelar, então colocar na forma, deixar crescer para então levar para a sala. E nas variações que você falou, as medidas são as mesmas? São as mesmas. Então, a mesma quantidade de chocolate que eu coloquei aqui na receita, não vou lembrar o certo, acho que 100 gramas, 120 gramas, não lembro. Tá. Eu vou substituir todo o chocolate por frutas secas, ou então colocar metade. Né? Posso fazer, por exemplo, chocolate branco com damasco, né? Pegar aí o damasco, picar ele, fica muito bom.
né? Mesmo chocolate ao leite, colocar, por exemplo, com cereja, pegar aquela cerejinha em calda, né? A gente corta ela, deixa ela secar bem, posso misturar na massa do panetone, já fica até um sabor meio floresta negra. E essa massa, excluindo a essência de panetone, dá pra fazer ela salgada? Não. Massa de panetone sempre é uma massa doce, tá? É um pão doce. Não tem como usar a mesma base para fazer um pão salgado. Todo pão salgado, como ele leva mais sal, que atrapalha na fermentação, eu preciso então colocar mais fermento e a fermentação dele costuma demorar um pouquinho mais tempo também. Carlos, né? Faz um brioche pra cair. Tá? Ou então posso fazer minha massa assim sem nada, só com a essência de panetone, colocar naquela forma tipo de estrela mais alta e fazer então o pandoro, que é, ou seja, né, somente a massa do panetone, sem fruta, sem nada, no formato ali de estrela. Ou seja, né, dá pra brincar bastante aí também. Eu lembro uma época que o cupcake estava em alta, o pessoal colocava a massa do panetone dentro dos copinhos de cupcake, deixava crescer e assava, ficavam uns cuptones. Né? Posso também, dependendo do que você for fazer, né, você pode pegar aqui a massa, colocar numa assadeira, assar para ficar um pão assim, né? Posso cortar, rechear, banhar no chocolate, né? Pegar os panetone bites, né? Pedacinhos aí do panetone banhados no chocolate para montar caixinha, para montar lata. Eu já comi panetone, tipo, torradinha de panetone, sabe? Panetone velho faz uma torradinha. Gente, fica muito gostoso. Torrada de panetone, rabanada de panetone também, né? Ainda mais agora final do ano. Eu nunca tive costume de comer rabanada em casa, né? Mas o pessoal fala que muita comida de Natal dá para fazer também aqui com panetone. E não precisa, né, assar na forma de papel para cortar. Não, posso assar numa assadeira retangular, por exemplo. Tem gente que falou que nunca viu o pandoro. Provavelmente já deve ter visto e não percebeu, né? Porque é bem famosinho, ele dá Balduco, não é? Sim, sim. A Balduco acho que é uma das únicas que tem o pandoro vendendo. É que ele não é em formato de estrela, né? Se você for ver, ele parece mais uma... Eu não sei... É tipo quando você corta na horizontal, assim, você corta uma fatia na horizontal, você vira, você vê uma estrelinha. Ele tem umas pontas assim, né? E ele é alto, lembrando quase um cone. E é isso. Né? Dá pra brincar bastante também com o pandoro. Né? Eu fiz inclusive ano passado aqui pra Caliboa, a gente pegou, banhou ele inteiro no chocolate rubi, cortou ele e foi colocando várias pontas assim, montou uma árvore de Natal de pandoro pra decorar ali na ceia. Né? Então fica bem bacana. É uma massa que, bom, o panetone caiu no gosto aqui do brasileiro, né? Apesar de ter surgido ali na Itália, a massa é completamente diferente. A massa do panetone italiano, ela é fofinha, mas ela não é tão úmida, ela é mais seca. E a Balduco, né, que aqui no Brasil fez então esse panetone ficar bem fofinho, bem úmido. E é aí que caiu no gosto de todo mundo. E o panetone salgado é invenção nossa mesmo? Porque, né, a gente brasileiro tem uma... Olha, eu nunca fui pra Itália na época de Natal pra saber se tinha algum panetone salgado. Com certeza deve ter alguma coisa ali, mas não sei se eles chamariam de panetone, né? Não sei. A gente inventa tanta coisa aqui que... O brasileiro tem uma imaginação que é invejável. Tá. Bom, gente, eu vou pegar aqui então, ó. Não deu tempo de descansar ainda, mas já dá pra gente modelar. Tá. Vou pegar aqui então, ó, a massa aqui do panetone. Tá. Vou pegar e vou abrir aqui a massa. Eu preciso, tá, fazer como se fosse uma massa folhada aqui com esse panetone. Ou seja, ó, vou pegar, abrir aqui a massa, tá? E eu vou dobrar aqui em 3. Tá? Ou seja, eu vou pegar aqui, ó, 1/3, dobro para cá, outro 1/3, dobro aqui para o outro lado. Ok? Vou pegar agora aqui, dividir em 3 também. Então, 1/3 jogo para cá e essa outra ponta para cá. Eu preciso sempre fazer essas dobras no panetone. Elas vão ajudar o panetone a crescer e vão também ajudar o panetone a desfiar. Tá?
agora aqui, sempre então com a ajuda, né, aqui da espátula, a gente pega, ó, põe aqui as dobrinhas aqui para baixo, e agora aqui assim, ó, a gente pega, ó, vai trazendo aqui o panetone, boleando ele, tá, ó. E eu tenho aqui então meu panetone aqui já pronto, modelado, pronto para ele crescer. Então, vou pegar aqui então a forma. Essa é de 500, né? Essa aqui de 500 gramas. Tá, ó. Colocar a massa do panetone aqui dentro. Né? Cobrir e deixar ele fermentar. Ele vai demorar aí cerca de umas 2 horas e pouquinho fermentando. Tá? Para a quantidade aqui de farinha, de inserções que a gente coloca, ele tem uma fermentação mais lenta. Tá? Já vi panetone, inclusive, que fica até mais tempo ainda fermentando. Pega, deixa fermentar. Até a massa chegar no topo da forma. Tá? Ou seja, eu vou pegar aqui minha massa, ela tem que chegar até aqui, ó. Até essa linhazinha aqui da minha forma é onde a massa tem que chegar. Chegou aqui nessa linha, tá? Aí que vem então a primeira dica do panetone. Todo panetone que você pega, você sempre nota que ele nunca é bem certinho assim, redondo em cima, né? Por quê? Para a gente ajudar a manter a umidade da minha massa depois. Quando meu panetone crescer, chegar até aqui a boca, o que eu vou ter que fazer? Fazer um corte em X aqui em cima. Tá? Eu vou até cortar aqui, só para poder mostrar, mas não é agora, tá? Tem que deixar o panetone crescer. Não, tem que pegar aqui, fazer um corte aqui em X, aqui em cima. Né? E bem aqui no meio vai uma colherinha de sopa de manteiga. Tá? Porque essa manteiga vai fazer com que o meu panetone, então, por conta desses cortes, ele abra mais, ele cresça bastante, fica com aquele cogumelinho bonito. E essa manteiga também vai entrar dentro da massa, vai ajudar também aí na umidade do seu panetone. Então, cortei, coloquei a manteiga, que já cresceu aqui, tá bonito, vou levar para o forno. Tá? Um panetone, gente, desse tamanho aqui, de 500 gramas, ele assa em cerca de meia hora. Tá? Se for o panetone maior de 1 kg, demora um pouquinho mais, uns 45 minutos. Se for mini panetone, aqueles menorzinhos, tá? Eles já vão sair em cerca de uns 20 minutos. Eu preciso sempre colocar meu panetone numa temperatura alta. Tá? Então aí 190, 200 graus, se for num forno a gás, tá? Se for no forno elétrico, uns 180 graus. Coloco o panetone, deixo ele assando por 10 minutos. Esse primeiro tempo do panetone assado, uma temperatura mais alta, vai fazer com que o panetone cresça mais, vai forçar o crescimento e vai fazer com que ele cresça e fique bem bonito. Passou 10 minutos, eu vou baixar a temperatura do meu forno. Então, se for forno a gás, vai ali para uns 180 graus, mais ou menos. Se for forno elétrico, uns 160 graus. E vai ficar assando pelo restante do tempo. E forno de convecção? Convecção sempre temperatura mais baixa. Dá para seguir a mesma temperatura do elétrico. Tá? 180, 10 minutos, 160, mais uns 20 minutos. Para saber se o panetone está assado ou não, isso é uma coisa bem legal, porque ele é como se fosse um bolo. Tá? Ou seja, pega um palitinho, enfia aqui no meio. Se o palitinho sair limpo, tá assado. Se sair com massa, não tá assado ainda, deixa mais um pouquinho dentro do forno. Tá? Isso que é o bacana do panetone. E aí tem aquela questão, né? Ah, o panetone tem que esfriar de cabeça para baixo. Né? Se quiser, até pode, ficar bonito, né? Ali na foto, tal, tudo mais. Mas não tem a real necessidade, pelo menos esta massa aqui, tá, de esfriar de cabeça para baixo. O que vai acontecer? Como eu coloquei a manteiga aqui em cima, ela derreteu, então ela foi até aqui embaixo. Eu virar ele de cabeça para baixo, não vou virar aqui, senão vai cair. Tá? O que vai fazer? Essa manteiga aqui desceu toda, ela vai pegar e vai voltar aqui a subir
Ou seja, ele vai espalhar melhor a umidade do panetone. Tá? César, não tenho como pendurar ele de cabeça para baixo. Tá? Porque o ideal aqui seria pegar aquelas grelhas de assar frango, né, na churrasqueira, né, furar aqui, né, ultrapassar aqui o panetone, virar e deixar ele apoiado. Então, dependendo do lugar, não tem como você apoiar, porque o panetone ele cresce, ele fica bem alto, senão vai amassar aí a cabeça do panetone e não fica bacana. A não ser que você for a balduco, né, e tiver aqueles espepinhos pra colocar os panetones. Exatamente. Tá, mas assim, eu fiz colocando de cabeça para baixo, fiz ele normal e, gente, não dá para notar muita diferença. Tá? Sinceramente, para essa receita aqui não dá. Tem algumas receitas que dão? Tem. Tá? Assim como, por exemplo, a própria Balduco, o que ela faz? Ela assa o panetone até ele estar uns 95% assado. O centro dele aí tá meio cru ainda. O que acontece quando eu asso uma coisa e o centro tá cru? A tendência é ele murchar no centro, não é? Por isso que o panetone da Balduco ele é tão fofinho, tão molhadinho, e por melhor que seja a receita, a gente não consegue um panetone igual a um industrializado. Tá? Esse 5% que falta assar, no que sai do forno vira de ponta cabeça, o próprio calor do panetone já termina o cozimento dele, e como ele está de ponta cabeça, ele não tem como murchar. Às vezes tem. Tá? Às vezes a gente pega ali um panetone que parece que, né, o coitado, a forma, ela fica toda assim, ó, né? Parece que o panetone caiu e ficou marcado aqui. Às vezes não foi isso. Às vezes é a própria massa do panetone que contraiu e a forma contraiu junto. Ou também, né, é alguém que pegou, derrubou o panetone e colocou dentro da caixa. Dá aquela sopradinha. Você pode falar da validade? Tá, esse panetone, gente, ele consegue manter até 5 dias, tá, em temperatura ambiente depois de assado, contanto que ele esteja bem vedado. Tá? Como todo pão que não tem aqui nenhum tipo de conservante, só tem um pouquinho de lecitina de soja, a tendência dele é ressecar antes de mofar. Tá? Então até 5 dias, ou seja, ele saiu do forno, resfriou, já coloca num saco de celofane, fecha bem para evitar qualquer troca com o ar. Tá? Aí eu consigo até 5 dias de validade. Congelar panetone não é bacana. Tá? Já tentei congelar a massa crua, né, para tirar, deixar ela fermentar, mas não ficou a mesma coisa. Fora que demorou, naquele dia, sem brincadeira, acho que umas 8 horas para o panetone fermentar. Nossa, eu lembrei de um dia que tava mais frio, né? O bicho não subia de jeito nenhum. Um dia que tava mais frio, demorou, gente, acho que umas 8 horas para subir o panetone. Nunca vi chefe César tão apreensivo na vida. Eu até falei, gente, era mais fácil ter feito a massa, que ia mais rápido do que descongelar. Tá? Se eu congelar, descongelar ele, dá certo ainda. Tá? Se você for fazer ele como rabanada, eu vou usar esse panetone como uma sobremesa, ou fiz um teste para ele, né, não estragar, congelei, tudo bem. Agora, para comer ele puro, aí não fica legal, ele tende a ressecar. E aí fica parecendo aqueles panetones comprados, né, de mercado, que não fica tão bom. E na falta, tem uma aluna aqui que ela mora nos Estados Unidos e não tem essa forma. Tem alguma coisa para substituir? Tem, aí no caso, aí eu teria que pegar uma forma de bolo, né, aquelas formas de bolo redonda. Nos Estados Unidos tem essa forma mais alta, e assar nessa forma de bolo mais alta também. Tá? Mas é um produto assim, ele é muito específico, né? Igual, por exemplo, forma de Colomba Pascal, né? Que tem ali o formato ali do pombo. Né? Não tem outra forma que a gente consiga simular isso. Né? A mesma coisa aqui do panetone. Eu consigo fazer ele num outro molde, por exemplo, mas ele não vai ficar aí igualzinho. Faz muamba reversa, né? O pessoal compra lá dos Estados Unidos e manda trazer pra cá. Vê alguém que tá indo pra aí, já pede pra comprar, já leva pra você.
Tá? Mas mesmo na Itália, alguns panetones também, eles assam em forma mais baixinha. Lembrando uma forma de cupcake, uma forma de torta, tá? Ela é mais aberta e o panetone, ele aí não tem o corte, tá? Aí ele fica assim redondinho. Eu já vi muitos panetones vendendo assim também, tá? Numa forma mais baixinha, não tem problema. O importante ele sempre está nesse formato de bola, tá? Para conseguir preservar mais a umidade dele. Nessa forma aqui, como ela é mais alta e eu vou manter o meu panetone com o papel, ele resseca com muito menos facilidade do que eu assar numa outra forma e tirar ele. Tá? Se eu, por exemplo, eu quero tirar aqui o papel do panetone para vender, então eu tenho que cobrir o panetone com alguma coisa. Então usa chocolate da Callebaut que você vai comprar aqui na Barra Doce, né? Cobre ele inteirinho de chocolate para selar bem o panetone e evitar que ele resseque. Bom, a lecitina que você usou foi a líquida. A líquida, né? Tá. Se quiser usar em pó também pode, mas a líquida eu acho que ela ajuda a manter mais a umidade do que o pó. E encontrar fácil, relativamente fácil. Sim. Hoje em dia encontra. É que eu não lembro se aqui na Barra Doce tem. Eu também não lembro. Se alguém da Barra Doce estiver acompanhando aí, Geisa, vai comentando aqui embaixo, porque eu não lembro se tem. Tá? E aqui, gente, olha o nosso panetone. Como que ele fica. Eu até decorei ele aqui, ó. Né, com um cake topper. Vou tirar ele aqui. Gente, olha só como ele cresce, como ele fica bonito. Tá vendo aqui em cima, ó? Não lembra o panetone da Balduco? É o cortezinho aqui em X, tá? Com a manteiga aqui no meio. Tá? Quero mostrar pra vocês. Olha só isso aqui, ó. Olha como ele fica fofinho. Vou apertar aqui, ó. Deixa eu cortar ele, que dentro dele fica super bonito. Em forma de bolo inglês? Pode também. Perguntaram da glicerina bidestilada. Talvez no lugar da lecitina? Talvez, é isso? Eu acho que sim. Olha, eu não gosto muito. Tá bom, gente? Aqui ficou até com um buraquinho. Isso pode acontecer, tá? Mas olha isso aqui, ó. Enche de recheio. Ó, olha a fofura. Quer rechear o panetone? Pode rechear também sem problema. Vou até tirar aqui, ó, para mostrar. Olha só isso aqui, gente. Olha que lindo que fica. Tá vendo? Os 3 chocolates estão aqui. Vocês vão ter que provar, né, gente? Não vai ter como. Como a gente está falando de chocolate nobre, né, chocolate puro mesmo, não é cobertura, então ele chega a derreter aqui. Então o que isso ajuda também? Na umidade aqui da minha massa. É porque o chocolate também tem gordura, né? Tem gordura, ele vai derreter, essa gordura vai pra massa, a massa fica bem fofinha, fica bem úmida. Tá? Até aqui, ó. Se eu pegar, dá pra ver ele desfiando aqui, ó, na minha mão, ó. Ai, meu Deus, tá voando tudo. Tá voando tudo aqui. Tá. Ó. A gente pega aqui, ó, vai desfiando. E o aroma, gente, tá um negócio assim divino. Se vocês fizerem aqui o panetone, vocês não vão querer mais comprar o panetone pronto. Vocês viram que é muito rápido, muito fácil de fazer. Vocês encontram praticamente todos os ingredientes aqui na Barra Doce. E se você chegou depois e perdeu aí o comecinho da live, não tem problema. A gente vai deixar ela salva com toda a receita na descrição do vídeo para vocês. Bom, eu vou ficar aqui então. Vou comer o panetone, né? É meu! Tá. Enquanto eu vou me deliciando aqui com o panetone, queria agradecer você então que ficou aí com a gente, pela companhia, pela audiência. No mês que vem a gente tá de volta aqui com muito mais receita natalina, especialmente para vocês, junto com a Callebaut e aqui a Barra Doce. Super beijo!